sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao Senhor toda a glória, toda a honra. E nós vamos começar a nossa primeira parte da congregação, lendo o capítulo de número 2 do livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 2. Nós vamos aprender hoje que, mesmo quando lemos na Bíblia uma lista de nomes de pessoas, essa lista está fazendo parte da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, e de todas as formas, o Espírito Santo está alimentando as nossas vidas com essa palavra. Ainda que não haja muito fruto para a mente, nós recebemos fruto espiritual. Então acompanhem comigo essa leitura. Esdras, capítulo 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Hassum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, ao todo 139.
os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queroa, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meumitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Geliadita, e o que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa palavra. Nós lemos aqui neste capítulo 2 do livro de Esdras, a lista dos homens, das pessoas que voltaram da Babilônia, que voltaram do exílio, nessa época que ficou conhecida como o período da restauração, em que Deus restaurou ao povo de Israel a sua terra. Eles voltaram para reconstruir a sua pátria, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Eles voltaram, foram libertos para voltar para suas cidades, para a sua nação, reconstruir a nação, reconstruir as cidades, reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo que Salomão havia construído e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou destruir. Mas lembre-se que
quando esse povo voltou da Babilônia, apesar deles estarem voltando para a sua terra natal, eles deveriam entender que eles ainda ficariam sendo escravos da Pérsia, uma colônia da Pérsia. Quando Israel voltou do cativeiro, não voltou para ser uma nação livre, mas uma nação escrava de outra nação, uma nação colônia de outra nação, que era a Pérsia. E o rei Ciro, que foi o rei com o qual Deus falou, e nós vimos isso no primeiro capítulo, na semana passada, o rei Ciro levantou um homem, cujo nome está citado aí no versículo de número 2, Zorobabel, para ser governador de toda a nação de Israel. Mas um governador, claro, um governador israelense, um governador da tribo de Judá. Zorobabel era da tribo de Judá, e pelo sangue de Zorobabel estava passando também a genealogia de Jesus Cristo. Zorobabel, portanto, é um ascendente de Jesus, Jesus um descendente desse Zorobabel. Ele recebeu do rei Ciro da Pérsia o encargo de governar sobre a nação de Israel, mas lembrando que a nação toda está debaixo do poder, da autoridade dos persas, do rei da Pérsia, e a nação deveria então pagar tributos, pagar impostos para a Pérsia, porque eles não eram uma nação livre. Depois que Zorobabel morreu, ele foi substituído por um segundo governador, que também está citado aí nesse versículo 2, e tem um livro aí, o próximo livro é o livro do profeta Neemias. Neemias foi o segundo governador. Neemias, que também tem um livro aqui que nós passaremos por ele aí na Sagrada Escritura, tá? O primeiro governador Zorobabel, o segundo governador Neemias. Nós vimos então aí uma lista, né, longa das pessoas, das famílias citadas que voltaram da Babilônia. Lembrando que nem todas as famílias judaicas, as famílias israelenses, voltaram da Babilônia. Teve muita gente que morreu na Babilônia, e teve muita gente que se estabeleceu na Babilônia de tal maneira que não quis mais voltar para a sua terra de origem, para a terra de Israel, e se tornaram então cidadãos babilônicos, ficaram lá na Babilônia, porque na Babilônia eles prosperaram, eles trabalharam, eles colocaram o seu comércio, eles constituíram família, compraram casa, compraram bens, então não quiseram voltar com os seus parentes para reconstruir a nação de Israel segundo a ordem de Deus. Deus deu a ordem para o rei Ciro passar essa ordem para todos os israelitas que estavam na Babilônia, que o Deus deles mandou eles voltarem. Então essas pessoas que ficaram, automaticamente elas deixaram Deus, abandonaram Deus, desobedeceram a ordem de Deus. E os que vieram então obedecendo a ordem de Deus. Uma coisa muito importante nós temos que saber: Deus tem propósito, colocar no passado, Deus teve propósitos na formação da nação de Israel, lá no período do Antigo Testamento, antes de Cristo. Deus teve propósitos, no plural, não foi um só propósito, alguns propósitos, no plural, mas o primeiro propósito e o principal propósito de Deus com a nação de Israel era traçar a encarnação histórica do Messias, a genealogia de Jesus Cristo. Jesus
não foi apenas encarnado por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria quando chegou essa hora, mas ele veio sendo encarnado na história. Ele tinha aí uma família, ele veio de uma descendência, de uma árvore genealógica. E um dos motivos pelos quais Deus não deixou que a tribo de Judá fosse destruída no Antigo Testamento, porque a maioria das tribos de Israel foram completamente destruídas, mas Deus não deixou que a tribo de Judá fosse destruída, porque dentro da tribo de Judá havia uma linhagem, havia uma família importante aí sendo gerada, uma linhagem do seu filho, a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus Cristo estava sendo gerada. É por isso que você vê no contexto, em todo o contexto histórico do Antigo Testamento, né, lá nações se levantando contra Israel. Essas nações estão se levantando contra Israel, sabe por quê? Porque Satanás está procurando a linhagem do Messias para destruí-la. Deus falou para Satanás sobre a linhagem do Messias, sabe aonde? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que Deus chamou a atenção de Adão e chamou a atenção de Eva, Deus então falou com a serpente, só que a serpente era o próprio diabo, e Deus falou com ele assim: olha, eu porei ódio, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este descendente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mulher que Deus falou em Gênesis 3,15 não é uma mulher em particular. Essa mulher que Deus falou com Satanás em Gênesis 3,15 era a linhagem messiânica. As pessoas que fazem parte aí dessa mulher foram os casais que fariam parte dessa linhagem messiânica, começando de Adão e Eva, e depois do filho deles, Sete, com a sua esposa, e depois toda aquela descendência que chegou até Enoque, que foi arrebatado. O sangue de Jesus, a linhagem de Jesus passa por Enoque, chega até Noé, e dos filhos de Noé, o primogênito, Sem. De Sem chega até Abraão. Aí Abraão, Isaac, Jacó com suas esposas, é claro, cada um com a sua esposa, veio gerando a linhagem messiânica. Esses casais, somente esses casais que faziam parte dessa linhagem messiânica, eles foram representados por aquela mulher que Deus falou para Satanás em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa mulher e o descendente, no singular, o descendente dessa mulher te esmagará a cabeça. O descendente dessa mulher, ou seja, o descendente dessa linhagem, Jesus Cristo, é o que esmaga a cabeça do diabo. E por isso está escrito no Novo Testamento: eis porque se manifestou o Filho de Deus para destruir, para desfazer as obras de Satanás. Deus cumpriu isso em toda a história antes de Cristo Jesus, formando uma grande nação, e dentro dessa nação uma linhagem que chegou até Jesus Cristo. E é por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, começamos a ler o Novo Testamento no Evangelho segundo Mateus,
começa então com a genealogia de Jesus Cristo. Era essa linhagem que Deus estava traçando. O cativeiro assírico exterminou 10 tribos do norte de Israel. Porque a tribo de José foi dividida em duas. Então não são 12 tribos, mas 13 tribos. A tribo de José se transformou na tribo de Manassés e tribo de Efraim, 2 filhos de José. E 3 tribos que ficaram no sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, foram essas 3 tribos que foram levadas para o cativeiro babilônico. Mas Deus não permitiu que eles fossem destruídos lá na Babilônia. Depois de que passarmos pelo livro de Esdras, nós vamos passar pelo livro de Esther. E no livro de Esther, vocês vão ver que um homem endemoniado, chamado Ramã, tentou levantar o rei da Pérsia naquela época, para cometer um genocídio geral com todos os israelitas que moravam na Babilônia. Era Satanás tentando fazer o quê? Tentando frustrar o plano de Deus para que a linhagem do Messias não continuasse. Mas aí Deus levantou Mordecai, o tio de Esther, levantou Esther, colocou Esther numa posição lá de rainha, de esposa do rei, onde ela pôde interceder, e quem foi destruído foi o Ramã e a sua família, e a linhagem de Israel foi preservada para voltar. A nação de Israel, os judeus que lá estavam, foram preservados para voltar para Israel, para reconstruir a cidade. Você pode ver que no versículo 2 aqui, que nós lemos também o nome de Zorobabel e o nome de Neemias. Nesse versículo 2 também tem o nome de Mordecai. Mordecai, o tio de Esther. A Esther não pôde voltar. A Esther estava casada com o rei da Pérsia, e ela lá teve que ficar na Pérsia. Mas o tio dela voltou junto com Neemias para reconstruir a nação de Israel, porque ainda não era chegada a época de Jesus nascer, então a linhagem tinha que continuar. É por isso que está escrito na palavra de Deus, em Jó 42:2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Porque é o próprio Deus quem age na realização dos seus planos. E como é o próprio Deus quem age na realização dos seus planos, então o próprio Deus disse assim, agindo eu, quem impedirá? Satanás não impede os propósitos de Deus. Os demônios não impedem os propósitos de Deus. Os homens ímpios não impedem os propósitos de Deus. A multiplicação da iniquidade no mundo não impedem os propósitos de Deus. Não existe nada e ninguém no universo que possa impedir a realização de um só dos propósitos de Deus. E isso acontece de uma maneira generalizada e também de uma maneira particularizada. Deus tem propósitos na sua vida, nenhum desses propósitos será frustrado, porque Deus opera em você também tudo que Ele sabe que precisa operar na sua vida, a fim de que o propósito dEle, qualquer propósito dEle para a sua vida, seja cumprido, seja realizado. Deus trabalha
até mesmo nos mais minúsculos detalhes, para que os seus planos sejam realizados, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Nós, como filhos de Deus, como nos sentimos em relação a isso? Nos sentimos seguros, eternamente seguros, porque homens não estão no controle, nações não estão no controle, políticos não estão no controle, Satanás não está no controle, os demônios não estão no controle. Quem está no controle de tudo é o nosso Pai Celestial, é o nosso Deus soberano. Isso significa trono. Às vezes pessoas pensam que o trono de Deus é uma cadeira gigantesca onde Deus está lá sentado. Não, a palavra trono tem um significado de governo. Deus governa desde toda a eternidade, e ninguém dá golpe de estado em Deus. Deus é o governante do universo todo, e de cada detalhe, e de cada coisa, e de cada circunstância que acontece no meio desse universo. Portanto, nós, como filhos de Deus, ficamos seguros, nos alegramos e louvamos ao Senhor, porque em tudo Ele está presente e está agindo, e está trabalhando, como Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E nós podemos concluir de maneira correta dentro da Escritura: o Espírito Santo trabalha também. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus não está parado, Deus está agindo, e a sua ação é poderosa. Ele é o nosso Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.